Era o início de tudo, o início de todos os tempos. Apenas existia uma coisa: a existência. Uma existência, uma entidade poderosa, também vulgarmente conhecida como Deus. Aquele primeiro ser que surgiu, que estava entediado, pois não via ninguém com quem partilhar as emoções que ele estava a ter. Apenas uma solidão. Não tinha ninguém para conversar. Então, Deus decidiu criar o seu primeiro amigo, o universo. Criando o universo, percebeu-se que ele podia fazer qualquer coisa. Ele criou algo tão magnífico, tão incrível. Então testou-se à prova. Começou a criar sistemas planetários. Começou a criar galáxias. E por fim, decidiu criar a vida. Num único planeta chamado Terra. Deus criou primeiros seres chamados Bob. Pequenos seres bacterianos que para ele eram magníficos, pois essa espécie em pouco tempo começou a evoluir e a crescer relativamente de tamanho, passando para a água e para a terra, sendo os primeiros seres a habitar a terra e os seus continentes, juntamente com os seus oceanos. Deus estava maravilhado com a criação que ele tinha feito. Estava incrível. Como mal poderia acontecer? Até que ele começou a perceber que alguns bobs estavam-se a diferenciar em outras espécies, como plânctons, plantas e, por último, um ser chamado humano. Ele nunca tinha visto aquelas espécies, especialmente o humano, porque ele reparou que era diferente das outras. Tinha consciência, sabia o que estava a fazer. Ele sabia que aquilo não era normal. Alguma coisa não estava certa. E, rapidamente, decidiu tomar regras. Então criou a Ordem de Shangas. E o que é essa Ordem de Shangas? Basicamente era um culto que estes humanos adotaram porque, juntamente com os humanos, os seus melhores amigos eram os bobs. Como eu falei anteriormente. Os bobs ajudavam nas caças. Tinham-se que se alimentar de outros animais. Deus sabia que os bobs eram os seus amigos, mas ao mesmo tempo eles estavam a ajudar uma espécie que era incrível para Deus. E, rapidamente, os humanos começaram a chamar Deus como o Big Chungus, aquele que veio salvar a vida. E adotaram-no como um animal chamado coelho. Esse animal que já existia. Um animal sagrado. Mas esse coelho era diferente. Deus tinha que ser diferente. Não podia ser igual aos outros. Então, chamaram-no de Big Chungus. O grande Chungus. O maior dos Chungus. O maior deles todos, o rei deles todos, a mãe deles todos. Muitos anos passaram-se e Deus reparou que os humanos estavam-se a matar com motivos estúpidos, tais como dinheiro, traições e religiões, que vinham adotar Deus não como um coelho, mas como uma entidade, amor. Ele sabia que aquilo tudo estava-se a referir a ele, mas está-lhe a matar porque ele era diferente em outras regiões. Está-lhe a ficar triste. Tudo aquilo que tinha criado com bondade estava a desmoronar. Ele tinha que acabar com uma vez por todas. Mas sentia-se muito triste, deprimido, mesmo no sentimento que sentia-se quando não tinha criado o universo. Ele sabia que alguma coisa não estava certa, mas decidiu não interferir. Muitos anos passaram-se, milénios, e nasceram dois jovens. Um jovem chamado Ricardo e um jovem nerd chamado Androla Box. Estes dois conheceram-se quando eram muito novos, quando andavam na pré-primária. E os dois ficaram amigos porque gostavam de um jogo. Era Sonic the Hedgehog. Era um jogo que os dois gostavam. E reconheceram que era um bom jogo. Um jogo que tinha vários jogos de franquia. Muitos anos passaram-se. E no nono ano sabiam que
para o ano 10º, eles provavelmente iriam estar em turmas diferentes. Então decidiram fazer um acordo. Decidiram fazer a maior estupidez de todos os tempos. Para terminar o ano em grande. Ambos decidiram criar uma religião. Big Church. Uma religião que para eles não existia. Mas o que eles não sabiam é que isso iria tornar o maior erro das suas vidas. Após criar a religião, porque apenas precisava de 3 membros, Deus, que estava a descansar, sentiu um arrepio. Um arrepio meio leve. Estranhava aquilo. Nunca tinha sentido aquilo na vida. Mas tinha a intuição que sabia o que era. Mesmo que eu não soubesse, ele soube que algo normal não estava a acontecer. Sabia que era o fim do mundo que vinha para aí. Sabia que vinha numa escola. A escola de Portugal, de um país. E ele rapidamente decidiu intervir. Transformou-se em coelho, diminuiu o seu tamanho e foi até à sala. Ele entrou na sala. Apenas 2 pessoas notaram a sua presença. Ricardo e André. Estranharam a presença de um coelho falante, que era gordo. Isso não fazia qualquer sentido. Como é que um coelho gordo gigante seria a falar? Não faz qualquer sentido. Mas Deus aproximou-se dos dois e disse: vocês os dois acabaram de criar o maior erro de toda a vossa vida. Vocês não sabem como isto é perigoso. Ricardo disse: quem és tu? Por que estás a falar? E Deus disse: eu sou Deus. Ou Big Changas. E rapidamente André disse: pera lá. Tu não és aquele coelho que estamos agora a falar quando nós criamos uma religião? E nesse instante, pum! O mundo colapsou. Apenas restou uma coisa. Deus. Agora, não mais Deus. Mas sim, Big Changas. Big Changas, a sua nova identidade, sabia que tinha que reconstruir o universo. Mas, novamente, decidiu inovar. E decidiu criar o Shrek. Um desenho animado que ele pessoalmente gostava quando estava deprimido a ver. Uma outra entidade que também o culto dos Changas adotava. Como aquele que me veio manter a ordem e a paz a nível dos videojogos. E decidiu então criar. Nasceu Shrek. Os dois olham um para o outro. E Shrek disse: eu sou Shrek. Eu irei servi-lo, senhor. E Big Changas disse: vira as costas e vira para mim. Shrek fez isso. E os dois começaram a impor a rebaldaria ali naquele instante. Que não fazia ao mesmo tempo sentido. Quando estava no meio da rebaldaria, Changas sabia que algo não estava certo. Ele não era assim. Mas parecia que não era ele que estava mais no comando. Parecia que era outra pessoa. Após o ato, o universo nasceu novamente. Tudo estava normal. Parecia que estava normal. Porém, algo não estava 100% normal. Em relação à antiga escola, ela estava lá. Mas estava em ruínas. E estava deitado no chão um jovem rapaz chamado André Lobox. André Lobox estava desmaiado no chão. Mas acordara. Acordara sem saber o que fazer. Não sabia onde estava. Onde eu estou? Onde eu estou? Eu não sei onde eu estou. O que é que se passa? O que é que aconteceu? Pensava. Até que ouviu uma voz vinda da sua cabeça. André Lobox, dizia a voz. Eu ordeno-te, vais falar com o rei dos Changas. Quem? Quem disse isso? Disse André Lobox. Eu, o teu mestre. Disse a voz. Quem és tu? Diz. A voz disse. Eu sou Big Changas. O teu líder. O teu novo líder e aquele que deves apenas seguir-me. Tu és a pessoa mais importante que eu conheço. Agora vai cumprir a tua missão e vai à procura desse tal Ricardo. O rei dos Changas.
E assim fez. Ele começou a andar, viu a escola de ruínas, viu antigos colegas mortos no chão, com os peitos abertos, tudo cá para fora, vísceras para fora. Estavam todos mortos, com balas, ferimentos de balas nos seus crânios. Tudo aquilo é um espetáculo de horrores. Não era normal, estava a pensar. Não me lembro do que é que tinha acontecido aqui, dizia ele. Até que ouviu um assobio. Olhou para o lado e apanhou um enorme susto. Estava lá Ricardo. Mas estava um pouco diferente. Ele estava com uma espingarda na mão. E disse: André Box, vem ter comigo. Relutantemente, André Box aproximou-se. E disse: Tu és o Ricardo? Foste tu responsável por este crime? Ele disse: Não. Eu vim salvar-te. O fim do mundo está prestes a começar. Então o quê? Mas isto já está destruído? Isto é o fim do mundo? Não, André. Não, André. Não é. Não é isso. Os chineses, há muito tempo que eles andam a planear uma terceira guerra mundial. Isto foi apenas o começo de uma terceira guerra mundial. Como assim? Questionou André Box. Calma. Deixa-me explicar tudo. Rapidamente, Ricardo explicou que os chineses queriam dominar o mundo há muito tempo, pois, vinda da Segunda Guerra Mundial, eles tinham o desejo de conquistar tudo outra vez, já que o Japão tinha conquistado a China e tinha feito muitas coisas más para os chineses. Eles não gostavam daquilo. E eles, com forma de protesto, decidiram acabar com o mundo, uma vez por todas, e serem apenas o país dominante, ou apenas o próprio país que existe. Após a explicação, André Lobox apontou um bom facto. Então, mas Japão? Nós não estamos em Portugal? E Ricardo disse: Portugal? O que é isso? Isso já não existe. Já não existe há muito tempo, meu caro. E aí vem um frio na espinha de André. André não sabia que Portugal tinha sido destruído há muito tempo. Há quanto tempo ele estava desmaiado? Ele não sabia. Mas certamente não era algo normal. Porque ele, estava a dormir, mas estava acordado ao mesmo tempo. Era muito estranho. Mas chegou à conclusão que, na verdade, ele estava no Japão. De alguma forma, estava no Japão. Rapidamente, Ricardo disse: Vamos, está na hora. Está na hora de irmos para o bunker. E os dois foram para um tal de bunker. Chegando a esse bunker, que por acaso ficava debaixo de uma casa de um desenho animado, que na vida real existia, era a casa de Peter Griffin. Um desenho animado de Family Guy. Por algum motivo que surpreendeu o André, o Peter Griffin existia na vida real. Mesmo ele sendo um desenho animado existia. Fazia-lhe confusão. Mas, tudo bem, aceitou o facto que devia estar a dormir. Como é que ele explicaria que estava no Japão e como é que estava toda a gente morta, ele nem reparou? Como é que um desenho animado é vivo? Estranho, pensou. Tudo bem, entrou para o bunker. E encontrou lá o Peter Griffin. Um francês chamado Simão Martin, que tinha duas mamas muito grandes. E assumia-se como mulher, apesar de ser homem e ser gay. E um outro ser que me surpreendeu, que era Bob, uma criatura preta que tinha pernas. Aquilo, ao mesmo tempo, surpreendeu André Box, porque aquilo era-lhe familiar. Ele tinha visto um Bob nas aulas de ciências, tinha observado ao microscópio um Bob, mas como é que um Bob tinha 1 metro de altura? Não fazia qualquer sentido. E pior é que ao lado de Bob estava outro ser, uma laranja gigante. Como é que estava uma laranja? Nesse momento, a Box apenas aceitou
que estava num sonho. Não fazia qualquer sentido. Rapidamente, André Box começou a questionar os membros que estavam lá. Começou a perguntar pelo Peter como é que raios ele estava vivo, e Peter apenas concluiu que existia. Já Bob, ele diz que resultou da evolução das espécies, que Darwin tinha dito e que tinha acertado milagrosamente a teoria das espécies. Já Reicitos, a laranja, apenas comentou que era apenas uma laranja geneticamente modificada. Apenas isso. E pronto, tudo bem, tinha surpreendido André Lomax. Nesse instante, ouvia-se explosões. Tudo estava a andar à volta. Algo não estava correto. Ele reconhecia que eram explosões. Estava tudo a cair. Provavelmente, pensava ele. De repente, o som parou. E Ricardo apenas comentou: pronto. Finalmente, ou infelizmente para vocês, meus caros, começou a Terceira Guerra Mundial. Então e porquê? Questionou André Lomax. A bomba de Heisenberg, meu caro. A bomba de Heisenberg. Que é a bomba de Heisenberg? Perguntou André Lomax. Bob respondeu. É um projeto vindo do governo chinês que tinha planeado destruir o mundo. A bomba mais poderosa de todas as bombas atómicas que possam existir. A bomba Tazar dos russos não é nada quando se comparado a isto. E ela é capaz de destruir tudo. Eles testaram uma lua de Júpiter. A lua ficou com uma cratera gigante. Toda a sua superfície ficou contaminada. Mesmo que houvesse lá vida, que não estava provado que existia, estava comprometida. Ou seja, já sabes o que isto quer dizer, provavelmente. André Lobox, de certeza absoluta, que estava a sonhar. Ele sabia que não era normal. Aliás, então e os seus irmãos, os seus pais? Estavam vivos? Bom, as suas conclusões foram explícitas e ele chegou à conclusão que, infelizmente, já tinham falecido. Isto porque saíram depois do bunker e encontraram tudo destruído. Tudo que ele conheceria estava destruído. Os bairros onde ficava a casa estava toda destruída. Tudo estava em cinzas. Tudo destruído. Rapidamente, André Logs perguntou: Opa, ó Peter, é que a tua casa sobreviveu? E Peter rapidamente concluiu: isto temos aqui um escudo de proteção contra explosões nucleares. Oficialmente, André Lobox declarava: eu estou a fumar muita droga, de certeza. Mas, tudo bem, aceitando, se isso fosse um sonho, eu podia saber que para escrever uma novel, um livro, não ao português, assim teria um vídeo da escrita. Incrível! Bom, pensava ele. E, rapidamente, Ricardo virou-se para os que estavam lá no bunker, que agora eram dominados de Shangas, e comentou: meus amigos, nós temos um objetivo para fazer. Restaurar a paz. Trazer a paz a este mundo e acabar com o mal de uma vez por todas. Dizia Ricardo. Então, mas como é que vamos fazer isso? Perguntou Bob. Muito simples, Bob. É muito simples. Nós temos aqui um expert em armas. Apresente-se, professor DT. E aparecera um homem. Um homem com um capacete. Com um gorro de proteção contra balas. Que mais parecia um capacete, mas tinha o formato de um gorro, misteriosamente. Vinha a segurar um café. Que dizia café das 11 horas. Aqui vou eu. Juntamente com um colete à prova de balas e um monte de espingardas. Rapidamente introduziu-se e falou: Olá, André. Lembras-te de mim? André pensou: Setor? O que é que está aqui a fazer? E ele disse: Pois é, André. Afinal, eu também estava aqui. Pelo menos sei que um dos nossos alunos sobreviveu. Sei que o Ricardo sobreviveu e ainda bem. E eu estou aqui contigo a trazer a paz. E eu venho fazer isso, venho fazer essa ajuda. Mesmo que eu morra a meio, nós vamos todos garantir que existe a paz no mundo. Pode demorar, mas vamos conseguir. Eu acredito.
E rapidamente os Changas decidiram fazer um plano. Um plano para acabar com os chineses por uma vez por todas. Passaram-se muitos anos. 2 anos, para ser mais exatamente. Em 2021, que era onde se passava, os Changas começaram, a pouquinho, a conquistar territórios à China, conseguindo pegar alguns países que estavam conquistados, como o caso da Grécia, Portugal, que infelizmente estava destruído, Índia, Estados Unidos, Angola e, mais importante, a Oktoberfest, a cidade mais importante para os Changas. O Oktoberfest era um posto muito importante, pois era onde se reunia todos os conselhos das pazes de todos os países, que agora apenas existiam 2: Japão e China. Mas China tinha sido banida antes de entrar. E lá é onde, na verdade, os Changas reuniam-se. Depois eles conseguiram criar um andar subterrâneo e esconder lá a sua base, o seu QG. Porque, na verdade, o Oktoberfest fica exatamente a 2 km da capital Pequim. Ou seja, debaixo da China. Ou seja, caso fosse necessário um ataque em massa, chegavam lá em 3 tempos e atacavam. Tudo estava a correr bem. Tudo. Até que o infelizmente aconteceu. Em 2023, em 10 de agosto de 2023, um festival de música atrairia Ricardo. Era o Into Muralhas. Um festival de música heavy metal. O estilo que eu gostava de ouvir quando estava a planear. Tudo contra os chineses. E reparou que a entrada estava livre. Só perguntar ao André se ele queria. Ele disse que não queria, que eu não gostava muito de heavy metal. Não era o estilo que eu mais gostava. O Peter disse também não, porque estava pronto para a fabricação de armas e queria estar mais ocupado a fazer o máximo de armas possíveis, juntamente com o professor DT. Perguntou ao Bob e Bob disse que estava a fazer vigília ali nas rondas para ver se não havia nenhum chinês. Já Simão disse que estava na casa bem a cagar horrores, portanto não poderia ir. Então Ricardo foi sozinho. Chegando ao Hostel de Muralhas, ele pediu para entrar, mas o segurança não deixou. Ricardo perguntou: então, mas porquê que não me está a deixar? Ele disse: pois você é um Changas. Os Changas não podem entrar. Rapidamente Ricardo saca a sua arma, aponta para a cara do homem e diz assim: você não vai me deixar entrar porque eu sou um Changas? Você é um chinês por acaso? E o homem calmamente apenas disse: não, senhor, nada disso. Se tem algum problema, pode falar com o nosso gerente. E ele respondeu: mas o gerente é o presidente da China. Se for... Disse: não. Eu vou ao nosso gerente. E levou ao gerente. Chegando no capital, na gabinete do gerente, reparou que era Ricitros, a laranja que estava lá. Aquele Changas estava lá a bloquear a passagem de Changas. Não fazia qualquer sentido. Rapidamente Ricardo questionou a laranja: então, mas o que é que está aí a acontecer? Porque é que eu não posso entrar? Só que somos da mesma equipa. E ele disse: pois, Ricardo. Pois é, meu filho. Parece que terei que contar isto. Agora, já que tu descobriste o meu plano. Ricardo ficou chocado. Ele não podia acreditar que, na verdade, estes anos todos, ele era um traidor. E Ricitos disse: pronto, parece que vou ter que contar tudo. Eu não sou uma laranja de verdade. Eu sou um robô baseado no DNA de laranja. Um robô? Disse Ricardo. Sim, um robô. Ao serviço do governo chinês. Então, pera lá, seu idiota! E rapidamente Ricardo sacou a sua arma, pronto para apontar para a cara do Ricitos. Ricitos apenas disse: pois é, esqueci-me disso.
E rapidamente, Ricitos carregando o botão e cai do teto 2 homens com armas e começam a metralhar Ricardo com toda a violência possível. Metralhem-no até à morte, disse Ricitos. E Ricitos saiu do seu escritório com uma cara de desprovimento do seu antigo amigo, entre grandes e enormes aspas. Ricardo estava ali a sofrer. Ele de alguma forma não morria. O sentimento de ser aquilo que vai trazer paz estava-lhe a tornar cada vez mais forte. Tanto que os homens estavam a metralhá-lo, questionam: fogo, este gajo não morre, e entraram pela janela abaixo. Ricardo estava vivo. De alguma forma estava vivo. Ele não queria morrer. E é isso que lhe causava a vontade de não morrer e ficar vivo. Calmamente, com muita dificuldade, chegou a casa, a rastejar. À casa de Peter. Rapidamente ele foi colhido pelos Changas, que lhe perguntaram: Ricardo, o que é que aconteceu? E eu apenas disse: o Ricitos. O Ricitos. Aquele cabrão. Ricitos, o traidor. Não acredito que o pude nutrir desta forma. Que idiota! Dizia ele irritadíssimo enquanto estava a curar os ferimentos. Mas o que é que ele fez? Mas o que é que ele fez? Questionou Bob em pânico. Ele está em serviço dos chineses. Tudo aquilo, todos os planos, ele ia contando ao serviço dos chineses. Tudo era para os chineses. Por isso nós não conseguimos, ao fim destes anos todos, com o nosso armamento poderosíssimo, nós não conseguimos. Porque ele tinha tudo na mão, contava tudo. E agora o que nós fazemos? Perguntou Simão. Bom, acho que oficialmente podemos dizer que perdemos a guerra. O quê? Disseram todos os Changas. Sim, Changas, nós perdemos a guerra. Eu desisto. Não há hipótese. Nesse instante, um terremoto começou. Todos os Changas ficaram em pânico. Mas é um terremoto calmo. E decidiram sair de casa para ver o que era, se não era um ataque em massa dos chineses. E pior é que era mesmo isso. Um exército gigante de chineses estava a vir. Estavam a vir com tudo para a casa do Peter Griffin. Rapidamente Peter Griffin ordenou a todos os Changas que viessem às suas posições. Metralhadoras, canhões, estavam todos prontos para o ataque. 5 pessoas e uma ferida contra os chineses. Um nerd, um francês, uma bactéria e um Peter, um desanimado e um militar contra um exército de 2 bilhões de chineses com armamento da boca até aos dentes. Não havia hipótese. Ricardo, que estava a ver tudo, pensou: é o nosso fim. Nunca pensei que ia morrer nesta forma. É triste saber que eu vou morrer nesta forma. Mas, a altura, ele sentiu uma presença misteriosa. Ele sabia que estava alguma coisa a acontecer, mas era uma coisa que ele já tinha conhecimento. E começa a aparecer à sua frente uma criatura. Um coelho gordo gigante. Apareceu à sua frente. Era Big Changas. Big Changas estava a falar com ela. E disse assim: Ricardo, eu não gosto de ouvir o que acabaste de dizer. Tu és mais do que uma pessoa. Tu és aquele que te vai trazer a paz. Mas como? Eu estou todo ferido. Ricardo, tu não morreste. Tu não morreste, podias ter morrido. A pessoa normal morreria nesta tua situação. Realmente, pensou Ricardo. Mas como é que eu não morri? Tu não querias morrer. Essa é a tua arma contra os chineses. A tua determinação. Tu queres trazer a paz? Não queres? Disse Victor com a voz de vontade. Sim, eu quero, disse Ricardo um bocado debilitado. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou transmitir todos os meus poderes que eu tenho, da minha potência, a minha presença, e vou-te dar.
E assim tu vais conseguir garantir a paz. Mas Deus, porquê? Meu filho, tu és a pessoa mais importante que eu conheci. Em todos os momentos, tu estavas ali a olhar para os teus amigos. Tu não querias que nada acontecesse. Olha o caso do Ricitos. É um amigo teu. Mas, aos poucos, tu não te percebes que ele estava a ligar nenhuma? Estava a trair-te? Não, eu não reparei. Pois é, esse é um problema. Se tivesse reparado, podias ter resolvido isto. Não quero para a tua culpa em ti. Isto é tudo uma aprendizagem. Tu estás a aprender. Cada vez que tu erras, tu estás a aprender com os teus próprios erros. Todas as falhas que tu cometeste. Escrever. Escrever em português. Todos aqueles erros serviram-te para alguma coisa. Serviram-te para subir a nota. Todos os erros da matemática. São suficientes para tu aprenderes. Pois é, Deus, tem razão. Então, meu filho, eu vou transferir os meus poderes para ti. E receio que vai ser a última vez que nós dois vamos ver. Então porquê? Bom, eu nunca disse a ninguém, mas quando eu transferir este poder apenas uma vez, eu vou morrer. Eu já sou um meme antigo. Eu já perdi a graça. Eu já não tenho a graça que eu tinha há anos atrás. Espera. Você é Deus e é um meme? Então quer dizer que todos os memes que existem é você? Não. Eu sou apenas um meme. Existem mais memes para além de mim. Eu, quando eu criei o universo, criei os memes, juntamente com o Shrek. Shrek, o rei dos videogames, videojogos, ele também criou os memes juntamente comigo. Mas o Shrek, ele já faleceu. Então como é que ele faleceu? Sendo que ele era um omnipresente, um deus. Esse foi o problema. Os chineses convenceram-no a dar os poderes. Eles criaram um jogo do Suecoli. Aquele jogo que o teu amigo, então, grandes enormes aspas, Ricitros, criou uma tática de guerra, não era? Que ele tinha dito? Sim, por acaso até foi. Bom, tática de guerra, para aprender as vossas fraquezas, porque vocês comentavam tudo que vocês diziam, e assim ele conseguia perceber as vossas táticas de estratégia, fraquezas, e assim os chineses conseguiam atacar. Faz todo o sentido, pensou Ricardo. Bom, está na hora de eu partir e, filho, onde quer que tu estejas, lembra-te, tu és especial. Todos nós somos especiais. Eu vou estar sempre a pé de ti, independentemente de onde eu esteja. E assim, um discurso motivador, Big Changas transfere os seus poderes e desaparece em pó à frente de Ricardo. Eu vou fazer o que eu sei fazer melhor, disse Ricardo, ao olhar o seu mestre desaparecer à sua frente, como poeira. E rapidamente recuperou-se. O seu olho ficou laranja. O seu olho direito ficou laranja. O seu olho esquerdo ficou preto. Ele sentia a sua corrente sanguínea poder a vir. Ele sentia que agora sim ele podia pôr um fim no todo o sofrimento que os chineses tinham causado. Todo o sofrimento que ele causado. Não só aos Changas, como a todas as pessoas do mundo. Inocentes. Tudo. Estava prestes a acabar. Rapidamente, Ricardo sai pelas telhas da casa e observa que os chineses estavam cada vez mais perto de acabar com os Changas. Reparou que estava lá um homem que era o presidente da China. Aquele homem repugnante, idiota, que tinha dado tanto sofrimento, estava ali bem à sua frente, juntamente com o Ricitos. Aquele traidor. Rapidamente, Ricardo consegue pegar uma bola de fogo gigante e lançar bem na cara do exército chinês. Rapidamente, todos os Changas e os chineses olharam em volta para ver o que era. E apenas viram um coelho gordo gigante. E todos os Changas disseram: Deus está aqui! Ricardo olhou à sua volta e reparou que não era ele que estava ali. Na verdade era um coelho. Como assim? Mas ele agora estava a ver que era ele mesmo. Mas com o foco apenas disse, com um tom de voz intimidador à frente
de todos. Chineses, vocês estão aqui não para fugir, mas para morrer. E rapidamente ele pulou e apenas, digamos que caiu em cima, com as partes inferiores, bem em cima do exército chinês, matando todos naquele instante, inclusive o presidente chinês. Rapidamente, os Changas concluíram que aquele era o fim, todo o sofrimento. Todos os chineses estavam mortos. 2 bilhões de chineses em 3 tempos morreram. Aquele era Deus, estava à frente deles. Rapidamente, Deus olhou para eles e disse: Changas, não sou Deus. Eu sou Ricardo. Ricardo? Mas como assim? Bom, Deus deu-me os poderes e morreu a dar o seu único e último suspiro para mim. Então, mas, sim, eu agora posso dizer que eu sou o rei e Deus dos Changas. E assim encerra-se Big Church but Worst. 3 anos Big Church but Worst. Muita coisa vem aí. Apenas isto foi a primeira parte de Big Church but Worst. A primeira temporada de Big Church but Worst. A segunda temporada vai contar com presenças ilustres de desenhos animados. Tais como personagens que eu até podia dizer, mas quer que seja surpresa, já que estou a pensar em escrever uma segunda temporada em que agora sim vai englobar um multiverso. Desenhos animados, jogos, etc. Apenas isto foi um especial de 3 anos de Big Church, já que 3 anos é muita coisa e... São 3 anos, pá. O tempo voa. Tentei resumir apenas os acontecimentos mais importantes. Faltou muita coisa, mas concluí que são problemas pequenos, como apenas o facto de ser uma pessoa de filosofia, meditar, mas isso ser apenas piadas. Isso não faz parte da linha canónica do Big Church, apenas faz parte da linha não canónica, ou seja, as chatas, as piadas, as coisas não têm sentido. Tanto que quando eu comecei a criar Big Church não tinha uma linha linear. Portanto, eu tive que criar uma linha linear de alguns factos que eu queria e coisas, porque se eu fosse buscar tudo para trás era uma confusão e não fazia qualquer sentido. Portanto, é isso.